Vasco encontra novo zagueiro no mercado. Reforço vai hoje para o jogo contra o Corinthians em São Januário e toda a verdade sobre o caso Nino. E aí, o zagueiro campeão da Libertadores com o técnico Fernando Diniz, vem ou não vem? Teve até ex-jogador do rival gravando vídeo e se justificando sobre a situação da chegada do jogador. Os caras sofrem, amigo, quando vem o Vasco da Gama tendo a possibilidade de fazer grandes contratações, os caras ficam meio alucinados da cabeça. Tudo isso e muito mais, então, você verá aqui neste Acorda Vascão. Primeiro vídeo desse domingo que, é claro, será marcado por Vasco da Gama e Corinthians. Hoje, amigo vascaíno, é dia de Vasco da Gama, então fique ligado, fique atento nesse Acorda Vascão, e chega para você com muita informação, muita novidade, muita vascainidade. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, amigo vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo e principalmente com a sua inscrição, amigo. Vambora, né? Fazer de fato de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente, este Acorda Vascão falando sobre Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos já algumas partidas acontecendo dessa 21ª rodada. 3 jogos abriram esta 21ª rodada de Brasileirão. Red Bull Bragantino e Fluminense se enfrentaram em São Paulo. O Bragantino venceu Fluminense pelo placar de 4-2. Cruzeiro e Internacional também se enfrentaram no Mineirão. O Cruzeiro venceu a sua partida. E Grêmio e Ceará se enfrentaram na Arena do Grêmio. Resultado aí muito importante para o Vasco diante desse empate, tá? 0-0 no Rio Grande do Sul. Ou seja, o Grêmio ficou travado ali com 24 pontos na tabela de classificação. E o Ceará também ficou travado com 26 pontos na tabela de classificação. Hoje, às 4 horas, teremos Vasco e Corinthians, Bahia e Santos, jogo importante, inclusive do Santos, que é o hoje 15º colocado com 2 pontos à frente do Vasco. Fortaleza e Mirassol se enfrentando, Fortaleza que é o 19º colocado dentro do Z4, Juventude e Botafogo também, de olho nessa partida, São Paulo e Atlético Mineiro, Palmeiras e Sport e Flamengo e Vitória. Vasco ganhando essa partida hoje contra o Corinthians, é o tal do jogo de 6 pontos, né? Pois o Vasco vencendo o Corinthians vai a 22, pontuação que o próprio Corinthians tem neste exato momento. Então, se o Vasco vencer, vai a 22 e ultrapassa o Corinthians por conta do número de vitórias. E se o Corinthians vencer, vai a 25 e toma 6 pontos de distância do nosso Vascão. Então é um jogo importantíssimo para o Vasco vencer, ganhar moral, dar uma respirada nesse atual momento, né, do Campeonato Brasileiro, indo a 22 pontos, torcendo, é claro, para a derrota do Santos, terminando essa rodada na 14ª colocação, com os resultados já de Grêmio, Ceará, além, é claro, dos resultados que teremos hoje de Internacional e também Atlético Mineiro. O Inter tem... Aliás, o Inter já jogou, né? Então é só de fato o Atlético Mineiro que falta entrar em campo até a 10ª colocação do Brasileirão. Atlético e São Paulo dentro do Morumbi, jogo difícil para o clube atleticano. Então, dependendo dos resultados de Santos e Bahia, e dependendo, é claro, da vitória do Vasco da Gama, além do resultado do Atlético Mineiro, o Vasco poderá terminar essa rodada na 14ª colocação, com 22 pontos, a 4 do Ceará, com a derrota do Atlético Mineiro, a 2 do Atlético Mineiro,
e a 2 do Grêmio, além de também ficar a 2 do Internacional, sendo que o Vasco tem um jogo a menos, jogo contra o Bahia, que acabou não acontecendo, válido pela 16ª rodada de Brasileirão. Então, amigo, é um jogo importante para o Vasco dar uma respirada, se distanciar da parte de baixo e passar a olhar um pouco mais para a parte de cima. Hoje é obrigação vencer o Corinthians dentro do Caldeirão de São Januário. Ingressos esgotados. Não há outro resultado que senão a vitória e a conquista dos 3 pontos. Concorda, amigo? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Tem muita informação importante para trazer aqui a vocês sobre como o Vasco vai a campo hoje enfrentar o Clube Paulista. Mas antes de trazer tudo isso, antes de te informar sobre o nosso Vascão, tem um aviso rápido e muito importante para vocês aqui nesse Acorda Vascão. Um aviso que vai te deixar tão feliz quanto uma vitória do Vasco, como uma vitória do Vasco da Gama, melhor dizendo, te deixaria feliz nessa tarde de domingo. Se liga só. Amigo vascaíno, imagina hoje o Vascão vencendo e você com o seu sorriso de orelha a orelha. Mas olha, deixa eu te falar, tem algo aqui que pode também te deixar muito feliz. Eu não sei se tão feliz quanto uma vitória do Vasco, mas eu te garanto que é uma felicidade aí, amigo, que pode fazer com que a sua vida de fato mude completamente. Sabe por quê? Porque o seu celular, onde você vê jogo do Vasco, onde você acompanha o canal do Gigante Vasco, onde você trabalha, onde você liga, onde hoje você faz exatamente tudo na sua vida, pode ser a sua nova fonte de renda. E você, amigo vascaíno, nem imagina como. Todo mundo vive com o celular na mão e isso é um fato. Mas e se ele pudesse ser a sua nova fonte de renda, colocando de 150 a 300 reais por dia no seu bolso, legalmente, e começando exatamente hoje, ou aliás, exatamente agora. Agora, imagina você abrir seu celular e ver mais um pagamento caindo na conta. E não é dinheiro fácil, é um trabalho honesto, seguro e lucrativo, que qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, quem é um inscrito aqui do canal do Gigante Vasco, quem segue o nosso trabalho. Se liga aí só, um depoimento de um inscrito aqui do canal do Gigante Vasco, que conseguiu virar a chave da sua vida só aplicando esse método. Sabe quando você acha que é bom demais pra ser verdade? Então, era exatamente o que eu pensava. Olha isso aqui, gente. 3 mil reais em 9 dias, isso mesmo. E eu quase deixei passar essa por achar que era mais uma furada da internet. Eu pensei, eu vou tentar por uma semana e vou ver no que vai dar. E olha, ainda bem que eu tentei. Eu trabalho em uma loja de imóveis e lá o meu salário mal dá pra bancar as contas básicas, sabe? E só que agora, com esse aplicativo, tá entrando uma grana que eu nunca imaginei fazer tão rápido. Hoje eu vejo que dá sim para ter uma segunda renda, que agora vai ser até a principal renda aqui em casa, tá bom? Segue o passo a passo, não inventa moda, que o resultado aparece, tá bom? Tá aí, amigo. E olha, não é só ele. São mais de 6 mil pessoas que já estão faturando exatamente assim. E se você, torcedor do Vasco da Gama, quer sair do aperto e lucrar como eles, só clica agora no link que tá aqui, ó. Aqui na descrição e no comentário fixado, mas tem que clicar agora, porque esse link tem um acesso de limite, ou seja, a qualquer momento o link pode expirar, pode sair do ar e você pode perder essa oportunidade única, amigo vascaíno. Então, volto a repetir. Clica no link agora e vá mudar a sua vida. Assim como nesse vídeo que passou a vocês, um inscrito do canal do Gigante mostrou os resultados utilizando apenas o celular e virando a chave da sua vida, o próximo a aparecer aqui no canal pode ser exatamente vocês. Eu vou te cobrar. Você vai comemorar, vai mandar uma mensagem, eu vou cobrar um vídeo seu para passar aqui também no canal do Gigante Vasco comemorando a sua virada de chave. Vem ficar feliz! Não apenas com a vitória do Vascão, mas aplicando esse método no seu celular e conseguindo virar a chave da sua vida. Bom, amigo vascaíno, vambora então pro restante deste Acorda Vascão. Antes, porém, corre pro link que tá aqui na descrição e no comentário fixado e vá dar essa virada de chave muito importante na sua vida. Vamos então falar de Vasco da Gama e Corinthians, porque teremos muitas novidades nessa partida de hoje. 4 grandes novidades, inclusive, na lista de relacionados com relação a novidades de atletas à disposição do técnico Fernando Diniz. O lateral esquerdo Leandrinho, o atacante EB,
o meia Guilherme Estrela e o atacante Andrés Gomes, o segundo reforço do Vasco da Gama desta janela de transferências. Ambos 4 atletas estarão à disposição do técnico Fernando Diniz. Andrés Gomes terá a possibilidade de, nesta tarde de domingo, fazer a sua estreia no Caldeirão de São Januário para o torcedor vascaíno. Então, Andrés Gomes relacionado, ele que se destacou muito nos treinos que aconteceu durante essa semana no CT Moacir Barbosa, se destacou muito até mesmo pela sua parte física, de fato impressionante, e poderá colocar todo esse vigor físico em campo hoje contra o Corinthians dentro do nosso Caldeirão. O atleta ainda não foi apresentado e o grande motivo para que essa apresentação ainda não tenha acontecido para o torcedor vascaíno é o fato do responsável pela sua contratação ter sido Admar Lopes e o diretor executivo se encontrar nesse momento em solo europeu. Mas já está tudo certinho, o Andrés Gomes está regularizado, apto fisicamente a vestir a camisa do nosso Vascão e entrar em campo para ajudar esse elenco Cruz Maltino na vitória de hoje contra a equipe do Corinthians. Então, Leandrinho, GB, Estrela, 3 crias da base, além do mais novo reforço Andrés Gomes à disposição do Fernando Diniz. Entretanto, se temos aí novidades na lista de relacionados, temos ausência também. Paulo Henrique, que já desfalcou o Vasco da Gama nesta última quarta-feira contra a equipe do Juventude por conta de um mal-estar, desfalcará hoje também o Vasco da Gama por conta de dores na coxa. Informações é que o atleta sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa direita e já está em tratamento. A ideia do Vasco da Gama não é correr nenhum risco de perdê-lo para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que irá acontecer nessa próxima quarta-feira contra o Botafogo em São Januário. Então, diante disso, né, o jogador já está em tratamento junto ao DESP e será preparado para entrar em campo na quarta-feira contra o Botafogo pela Copa do Brasil. O problema atual do PH que o tira dessa partida de hoje não tem nenhuma relação com o que aconteceu na quarta-feira contra o Juventude, que foi de fato uma indisposição. Quarta, uma indisposição tirou de campo e hoje um problema muscular. Dores no músculo posterior da coxa direita fizeram com que a diretoria Cruz Maltina, o Departamento de Saúde e Performance do Vasco, melhor dizendo, optasse pela saída de Paulo Henrique da lista de relacionados. E olha, amigo, hoje então teremos o Pumita, né? Puma Rodrigues no time titular. E falando em titularidade, amigo, é claro, no Fala Gigante desta tarde de hoje irei trazer informações a vocês, mas hoje a expectativa é que Pablo Verratti fique no banco de reservas. De forma de fato surpreendente, o técnico Fernando Diniz deverá fazer essa alteração na partida de hoje. O DVD, que entrou em campo no domingo passado contra o Santos no Morumbi e foi um dos grandes nomes daquela goleada histórica contra o Clube Paulista em São Paulo, deverá ganhar a vaga de titular na partida de hoje contra o Corinthians no nosso Caldeirão. É a grande novidade. Pablo Verratti no banco de reservas, um banquinho mais do que merecido. As atuações do camisa 99 de fato não têm sido nada boas e mais do que merecido ele dá uma segurada e o David, que foi o grande nome daquela goleada, ganhar mais minutagem entre os 11 iniciais. Expectativa grande para ver esse desempenho do Vasco. Agora não mais no Morumbi, dentro de São Januário e agora para testar se de fato o grande problema do Vasco é o Pablo Verratti. Porque assim, amigo, o Vasco hoje entrando em campo sem o Verratti, novamente ganhando, não precisa nem golear, mas jogando melhor, tendo mais participação ofensiva sem o Verratti, vai ser difícil o atacante argentino recuperar a vaga de titular da equipe Cruz Maltina. Então, grande novidade, cara. Verratti no banco, David no time titular e Andrés Gomes finalmente confirmado estará à disposição do técnico Fernando Diniz. Te anima, vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E passando para outra informação, antes porém, deixe quanto você acha que inclusive vai ser esse jogo hoje contra a equipe do Corinthians. Quero falar com relação a reforço, a mercado da bola para fechar com vocês este Acorda Vascão. O Vasco, ele de fato, amigo vascaíno, teve mais uma negociação frustrada nesta janela de transferências de tantas outras, né, que foi o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, o Admar Lopes, que passou um período na Europa na procura por reforços, conseguiu fechar a contratação do Matheus França, conseguiu fechar a contratação do zagueiro
Robert Renan, mas ainda quer mais. O diretor foi ao Velho Continente para tentar acelerar a busca por novos jogadores para essa linha defensiva do Vasco. O objetivo da diretoria Cruz Maltina é contratar 3 jogadores para o setor defensivo e apenas um nesse momento foi contratado, que é o Robert Renan. O Vasco ainda busca um jogador para atuar no lado direito do sistema defensivo. Nomes estão sendo de fato colocados à mesa, novos zagueiros estão sendo encontrados e o último nome que mais movimentou aqui os bastidores da nossa colina histórica para atuar exatamente por ali foi o Nino, cara. Nino, jogador que pertence ao Zenit, da Rússia, mesmo clube do Robert Renan, uma relação bem legal entre as diretorias de Vasco e do Zenit, que facilitariam até uma negociação envolvendo o zagueiro Nino. E a informação dada pelo canal Na Torcida Vascaína nessas últimas horas, amigo, de nada tem de mentiroso. De fato, o Nino aceitou a proposta do Vasco da Gama. A gente foi buscar novidades, foi buscar informações sobre essa situação. E o que eu tenho a trazer a você é: o Nino, no primeiro papo que teve com o técnico Fernando Diniz, aceitou. O Diniz, inclusive, até hoje, ele não parou de ligar para o zagueiro com o objetivo de tentar convencê-lo a aceitar o projeto do nosso Cruz Maltino. Só que qual foi a situação, amigo? O Diniz, ele conversa com o Nino. O Vasco, ele formaliza uma primeira proposta no valor de 5 milhões de euros, proposta esta rejeitada. O Zenit pede 8 milhões de euros. O Fluminense faz essa proposta próxima à casa dos 8 milhões de euros. O Vasco cobre a proposta e oferece um valor maior, próximo à casa de 9 milhões de euros pelo zagueiro. A partir desse momento, que o Fluminense viu que a chance de perder o Nino era mais real do que nunca para o Vasco da Gama, o Fluminense passou a mexer os seus pauzinhos diretamente com o próprio jogador e com o próprio clube russo. Um relacionamento de tipo: Zenit, não me quebra não, cara. A gente vendeu o Nino para vocês em 2023, mas faz de tudo. Só não libera o Nino para o Vasco da Gama. O Fluminense, ele se colocou numa situação, nessa negociação envolvendo Vasco e Zenit, de fato, pobre coitado. Só faltou pedir, pelo amor de Deus, para o clube russo não liberar o zagueiro, que é um dos capitães e líderes desse elenco do Zenit. O Zenit, diante desse pedido feito pelo Fluminense e até mesmo pelo pedido do próprio Fluminense ao atleta, conseguiu convencer tanto o jogador quanto o clube russo a não liberarem. De fato, o Nino inicialmente estava com a sua cabeça voltada para o Vasco. O técnico Fernando Diniz conseguiu convencer o Nino a aceitar o projeto do Vasco. O Vasco conseguiu colocar valores na mesa do Zenit que convenceram o clube inglês a aceitar a proposta feita pelo Vasco da Gama. Mas detalhes nesse contrato que de fato não agradaram ao Zenit, como a própria parcela do pagamento colocada à mesa pelo Vasco da Gama, mas principalmente pela influência tricolor, foram fundamentais para que as coisas não andassem. E, amigo, a situação é de fato exatamente essa. O Diniz ainda não desistiu, sempre que pode, pega o telefone, liga para o Nino pedindo para ele aceitar o projeto do Vasco da Gama, mas neste dado momento as negociações estão bem travadas e a expectativa é que de fato não ande mais. E algo que comprova mais do que nunca essa tese foi simplesmente Felipe Melo, sem motivo, razão ou circunstância alguma, ontem abrindo a sua rede social e quase, né, que numa responsabilidade de advogado do zagueiro, ele faz questão de prestar um papel de defensor do Nino, limpando a barra do Nino nitidamente para a torcida do Fluminense. Porque quando se teve a informação que o Nino iria fechar com o Vasco da Gama nessas últimas horas, a torcida do Fluminense foi assim, em cima mesmo do jogador e começou a descredibilizar tudo aquilo que o Nino já havia feito com a camisa do Clube das Laranjeiras. Então, o que o Felipe Melo fez? Quis limpar a barra do seu amigo, do seu ex-companheiro de clube e tentou, do jeito que pôde, só dizer que assim, o Nino não queria vir para o Vasco, mas queria, estava certo, as coisas iam andar, mas o Fluminense, junto ao Mário Bittencourt, fez tudo e conseguiu atrasar a negociação. Se liga aí só no ataque de bizarrice, assim, do senhor Felipe Melo, no papel de advogado do zagueiro do Zenit. O Nino não aceitou nenhuma oferta de ir para o Vasco. E eu vou aqui falar tudo o que aconteceu. Um certo dia, o Diniz ligou para o Nino, convidando o Nino a jogar no Vasco, falando da vontade que ele tinha de ter o Nino no Vasco. O Nino, obviamente, é um cara que respeita todos os clubes.
apesar de ser um ídolo do Fluminense, respeita todos os clubes, agradeceu. O Vasco conversou com o Zenit. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, entrou em contato quando viu isso. Entrou em contato com o Nino, entrou em contato com o Zenit também. E o presidente do Zenit foi conversar com o Nino, tá bom? E deixou bem claro para o Nino que o Nino é peça fundamental do Zenit. A engrenagem do Zenit, daquilo que ele pensa que o Zenit é um Zenit forte que vai brigar por títulos. Tá legal? O Nino, ele fala o russo fluente, e isso é muito apreciado pelos russos, né? A forma que ele chegou rápido e se dedicou aos estudos. Falar russo não é fácil. Eu fiquei na Turquia 4 anos e não falo muito pouco. O turco é um cara que é muito querido pela torcida, pelo grupo, pelo profissional que ele é, pelo aquilo que ele entrega dentro de campo, tá bom? Então, tudo isso que vem saindo aí, que ele fechou, são falácias. São, infelizmente, pessoas que têm o intuito de desinformar os outros. Alô, torcida do Fluminense, tem visto muito torcedor aí falar tanta besteira do Nino. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não caia no conto. O Nino não vai pro Vasco. E eu digo com muito respeito ao Vasco. Eu mesmo tenho muito respeito ao Vasco, assim como o Nino também tem muito respeito ao Vasco. Mas ele é um ídolo do Fluminense e não fechou nada com o Vasco, muito longe disso. Então eu trouxe aqui bastidores para vocês o que aconteceu. Por favor, cortem esse negócio aí, porque ó, negócio de fake news aí, desinformantes, é o que mais temos. Tá bom? Vamos trabalhar com a verdade, pessoal. Tamo junto, Deus abençoe. Bom, amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, essas foram as palavras do advogado Felipe Melo. Agora é recalcular a rota e buscar um novo zagueiro no mercado para a posição do lado direito do sistema defensivo. O Vasco até chegou a, de fato, encontrar. Informação é que o Vasco teve uma negociação aberta recentemente junto ao Krasnodar da Rússia pelo zagueiro brasileiro Vitor Tormena, jogador aí cria das categorias de base do São Paulo, que nem chegou a estrear profissionalmente pelo clube paulista, foi para o futebol português, se destacou no Braga e destaque esse que o fez chegar ao Krasnodar da Rússia, onde é titular absoluto, inclusive, do clube russo. Informação é que o Vasco da Gama formalizou uma proposta ao Krasnodar pelo zagueiro Vitor Tormena. A oferta era de compra do jogador de 29 anos de idade, mas os russos responderam que não desejam se desfazer do jogador, ou seja, uma negociação, ou aliás, mais uma negociação frustrada do Vasco nessa janela de transferências, rejeitados os valores por parte do clube russo, que não desejam se desfazer do seu principal nome do sistema defensivo. Além do Vitor Tormena, teve o caso também do Joaquim. São muitos nomes que o Vasco da Gama está tentando junto ao mercado para contratar com o objetivo de reforçar o seu sistema defensivo. Não é nada fácil. O Vasco segue tentando e eu sinceramente espero que isso aconteça o quanto antes. Não vai dar para ficar segurando com o Hugo Moura no sistema defensivo ao lado, com todo o respeito do mundo, de Robert Renan. Precisa de mais. Se o Vasco quer grandes coisas, precisa de mais. A ver, amigo vascaíno, qualquer novidade, é claro, eu trago aqui a vocês durante os meus vídeos. Se você curtiu esse Acorda Vascão, o que eu venho pedir para você é o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos que vamos, amigo vascaíno. Curta esse vídeo, compartilhe, venha fazer parte da nossa família. Volte a já para acompanhar o restante dos nossos vídeos. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas.